já morava aqui há bastante tempo. E aí eu vim visitar a minha irmã, acabei conhecendo ele. Entendi. E aí a gente se casou. Um dia depois veio a tragédia do meu sogro Nossa. falecer. 2 meses depois meu pai também faleceu. E aí a gente casou e 1 ano depois que a gente estava casado, eu fui nomeada no meu concurso. E lá era o quê? Também INSS? Não, lá era... Aqui também não é INSS, aqui é regime próprio de aposentadoria. É dos Entendi. servidores públicos de Tijucas do Sul. Entendi. Achei que fosse no INSS ali. Não, é no regime próprio. Entendi. E lá no meu estado era na prefeitura, procuradoria. Entendi. Valendo. Então vamos lá. Vamos lá, Anselmo. Que Deus abençoe o nosso programa, que Amém. seja lindo. Também acho que vai ser, tenho certeza. Que alegria! Mais um episódio do Você Pode Tudo está no ar. Mas antes de eu falar e apresentar a nossa entrevistada da noite de hoje, eu preciso estar agradecendo aos nossos patrocinadores. Essas empresas que acreditam no projeto Você Pode Tudo estão sempre aqui comigo. Editora Fortunato. Sim, vocês já sabem, né? Já contei essa novidade. Sou coordenadora da Editora Fortunato. E para você que tem o sonho de escrever um livro, seja ele em coautoria ou um livro solo, você não pode deixar de estar falando comigo, porque eu tenho uma novidade para te dizer. Esse sonho é mais fácil de realizar do que você imagina. Aqui comigo também Jusmara Shirlo, lá da nossa JS Contabilidade, que sempre oferece para você os melhores serviços completos de contabilidade, como folha de pagamento, planejamento tributário e assessoria personalizada. Tudo para que você possa focar no que realmente importa, o crescimento do seu negócio. Atendimento humanizado, tecnologia de ponta e soluções sob medida para a sua empresa. Contabilidade JS, cuidando da sua contabilidade para que você possa cuidar dos seus sonhos. Aqui comigo também, Beck Acessórios, da nossa amiga Eliane Beck. Porque vocês já sabem, todos os acessórios que eu uso, seja aqui no programa ou em ocasiões especiais, sempre são da Eliane Beck. E vejam, ela sempre está por dentro de todas as novidades, outono e inverno. Moda em acessórios, tanto feminino quanto masculino. Não deixe de acompanhar também nas redes sociais Beck Acessórios. E aqui comigo também a Requinte Noivas e Festas, lá da nossa amiga Amanda, da Dona Florinda. O seu vestido dos sonhos, ele está te esperando lá na Requinte Noivas e Festas. Seja o vestido do seu casamento, uma formatura, quem sabe ser madrinha também, ou qualquer outra ocasião especial que você precisa estar elegantemente vestida, procure a Requinte. O seu vestido dos sonhos está lá te esperando. E aqui comigo a nossa entrevistada da noite de hoje, Cristiane Machado. Antes de eu ler o currículo, eu já preciso estar falando que presta atenção até o finalzinho, porque vai ser simplesmente uma aula. Tudo aquilo que você nunca conseguiu fazer para emagrecer, a Cris vai estar nos contando hoje. E ela estará também com esse desafio, como ter uma mente magra em 3 dias. Nos dias 2, 3 e 4, já anota na sua agenda aí de setembro, 2, 3 e 4 de setembro, a partir das 20 horas, no canal que ela já vai explicar para nós aqui no perfil dela do Instagram, você vai estar podendo acompanhar esta live ao vivo com a Cristiane Machado. Mas quem é essa mulher tão especial que está aqui comigo hoje? Ela é advogada, 19 anos já de profissão, servidora pública concursada há 9 anos, aprovada em primeiro lugar no concurso, especialista em diversas áreas do direito, como trabalhista, previdenciário e movimentos sociais, mestre em Direito Internacional pela Must University da Flórida, Estados Unidos, em transição de carreira para palestrante, escritora e mentora, terapeuta e psicanalista cristã e criadora do método Mulher Transformada. Aqui comigo, uma alegria receber essa mulher com esse currículo tão elogiado, né? Tão inspirador aí para tantas outras mulheres. Cris, muito obrigada pelo teu sim, de estar hoje aqui no Você Pode Tudo, contando como foi essa transformação que você passou, que está te levando ao ponto de você sair aí de uma carreira brilhante, né, na advocacia para se tornar mentora e terapeuta.
Primeiro, eu agradeço demais, porque eu acredito que Deus, quando ele te chama para um propósito e chama para uma missão, ele te capacita e a capacitação vem através de pessoas. Então, não acredito que esse momento é por acaso. Eu acredito que tem um propósito. O seu currículo, eu acho que dispensa apresentações, todas as suas áreas profissionais de atuação. Para mim é uma honra estar aqui e contar um pouco da minha história e partilhar a minha trajetória, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor em muitas pessoas, muitas mulheres em especial. Sim, E quando uma mulher é curada, toda a casa dela é curada. sim. Uma mulher realmente ela edifica, Exato. né? Ela edifica o seu lar. Mas eu li esse currículo que realmente ele é invejável. Gente, passar num concurso público, né? Em primeiro lugar, a gente sabe tão concorrido que é e realmente o teu currículo é impecável. Mas eu quero saber quem é a Cris agora, pelo olhar da Cris. Então, a Cris, ela por muito tempo, ela foi uma profissional. Então, esse currículo, ele, aos olhos humanos, talvez, ele pode ser um currículo brilhante, na verdade. Só que ela não era uma esposa brilhante, muito menos uma mãe brilhante. Então, era muito tempo e energia gasto para ter todos esses resultados. Então, era uma mulher ali que ela era muito guerreira, e ela acreditava que os resultados que ela não tinha, ela dependia apenas do esforço que ela precisava fazer. E até chegar num ponto que eu me vi com uma carreira brilhante, mas a minha roda da vida, todas as outras áreas estavam desequilibradas. O meu casamento estava um caos, o nascimento da minha filha, ela nasce com um problema pulmonar em 2021, e isso me levou para... Ela ficou internada na UTI neonatal, e aí eu me vi obesa, não conseguia acompanhar o tratamento dela, porque era muito difícil eu entrar na UTI, porque naquele momento eu era grupo de risco, na pandemia, eu estava obesa, e aí para entrar, eu passei por uma situação muito constrangedora, porque o jaleco não me cabia, estava frio, o jaleco não me servia, eu tive que colocar 2 jalecos. Quando eu cheguei lá, ela estava na incubadora. E aí, ela estar na incubadora, eu já não tinha acesso, eu já não podia pegar ela e tudo, e tinha apenas uma cadeira, que eu poderia me sentar ao lado dela. Sim. E aí, naquele momento, era uma cadeira de plástico. E eu fiquei com medo de sentar, porque eu fiquei com medo dela quebrar. Então, aquilo ali foi muito constrangedor para mim. E aí foi o dia do meu basta. E eu falei, eu preciso mudar isso. Só que na minha consciência humana, eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha tentado dietas, eu já tinha tentado remédios, eu já tinha tentado injeção, eu já tinha tentado... Eu só não tinha tentado cirurgia bariátrica. Mas eu falei, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. E aí, nas minhas conversas com Deus, ele me deu sabedoria. E aí ele falou, não... Você vai precisar apenas ter sabedoria, porque onde eu vou te colocar é em outro lugar. Na verdade, se precisou passar por aquele momento de constrangimento, muitas vezes para acordar para uma realidade. Na né? verdade, quando Deus tem um chamado para você, todos Sim. nós temos nosso chamado, Sim, mas é da dor que nasce a autoridade. sim, Então, hoje eu falo, para eu estar nesse lugar, eu precisei passar por aquilo. sim. Eu precisei não superar sozinha as adversidades, mas eu precisei experimentar aquilo ali para que eu me curasse, para que eu transborde na vida de outras mulheres. Sim. E sempre é dessa forma, né? Sim, sempre dessa forma. Esse é o modus operandi. Só que muitas pessoas, às vezes, não têm os resultados que elas querem, às vezes têm resultados ruins em diversas áreas da vida, né? Não só do corpo e tudo mais, por falta de conhecimento. Sim. Porque a palavra traz isso, né? Conheceis a verdade vai te libertar. Sim. Então, quando a gente não expande a nossa área mental, quando a gente não expande o nosso conhecimento, o nosso pensamento, a gente fica limitado. A Sim. gente acha que as soluções é apenas aquelas que os nossos olhos veem. E muitos não entendem como um chamado, né, Cris? Exato, exato. E aí você fica lambendo suas próprias feridas, né? Ao invés de procurar uma solução, ao invés de correr atrás de conhecimento. E foi o que eu fiz. Nesse momento, eu já estava com a minha carreira pública consolidada. Eu tenho uma carga horária que me traz flexibilidade. Sim.
E financeiramente estável, aos olhos, né, uma carreira consolidada, com com vários títulos. Eu evoluí muito na minha carreira. Sim. Então, nesse momento, eu falei, eu preciso olhar para dentro. Eu preciso olhar para dentro. E aí foi através... iniciei com curso de terapeuta, depois fui para psicanálise cristã. E aí Tudo eu isso entendi... de 2021 para cá. 2022. 2022. Começa mesmo ali em 2022. Porque de 2021 a 2022, eu estava lidando com as sucessivas crises pulmonares que a minha filha tinha. Minha filha ficou muito mal. Sim. E ali eu estava tentando o modo sobrevivência, né? Cuidando dela naquele modo sobrevivência. E o meu trabalho público nessa época também estava muito desafiador. Houve uma mudança de gestão na época, então estava desafiador. As coisas... Estava tudo desalinhado, estava tudo desequilibrado. Sim. Então, naquele momento, eu estava só no modo sobrevivência. Sim. E aí, 2022 foi a época do basta mesmo, que eu falei, não, eu não consigo, eu vou buscar uma bariátrica. E aí... buscando conhecimento sobre bariátrica, me veio bariátrica da mente. Eu falei, o que é isso? Me chamou a atenção. E aí eu fui ver como que interfere os nossos pensamentos, a cadeia de pensamentos, interfere nas nossas escolhas e decisões. Sim. E aí foi quando eu iniciei. Eu fiz o curso de terapeuta, psicanálise cristã, e aí desenvolvi o método que hoje... E eu quero, antes de você falar do método Mulher Transformada, eu queria conhecer um pouquinho da tua trajetória. Você chegou a advogar? Como é que foi? Tua trajetória profissional? O que você fez? Porque agora você está num momento desafiador. Porque você fala com muito de modo categórico. Eu estou em transição. Sim. Eu quero ser uma mentora, eu quero ser uma palestrante, eu quero largar o serviço público. É uma decisão muito difícil. Então, eu quero que você conte essa trajetória, como foi. É engraçado quando você se descobre, você entende porque naquele lugar que você está plantada, você não dá frutos. Isso, para mim, é muito simples, essa transição de carreira. Porque eu achei quem eu sou, eu achei o meu propósito e eu quero deixar um legado. Essa é a minha missão. Quantos anos você está no direito já? Há 19 anos. Eu tenho 19 anos de carreira de advogada. Você chegou a advogar? Sim, sim. Eu advoguei por 10 anos. Por 10 anos. A minha relação com o direito, ela nasce da minha tia, muito próxima, que ela morou na casa da minha mãe para estudar, veio do interior. E ela mora com a gente no nosso núcleo familiar por muitos anos. Ela morou a minha infância toda. Ela saiu lá de casa, que ela ascendeu na carreira dela, eu tinha 13 anos de idade. Sim. Então, a minha tia sempre brincava, né? Ou você ou a sua irmã tem que fazer direito. E a minha irmã, desde pequenininha, a primeira palavra que ela falou é que você é médica. E eu não sabia o que fazer da vida, né? E aí eu fiz direito para trabalhar com essa tia minha. E ela é uma especialista em direito do trabalho, excelente profissional, é apaixonada por ser advogada. Sim. E aí eu falei com ela, eu falei, vou fazer direito. E aí me matriculei num dia, no outro dia eu fui fazer estágio com ela. Naquela época, a gente pode falar essa parte, né? Mas naquela época a gente estava na máquina de escrever ainda, transição. Os processos físicos ainda, a gente carregava o processo físico. E aí trabalhei com ela por diversos anos, e aí na reta final da faculdade, eu falei, tia, eu preciso fazer estágio em outras áreas e tal. E aí eu vou e faço o concurso para ser estagiária no Tribunal Regional do Trabalho. Aí me passo e entro. Aí eu fui conhecer um outro lado do mundo jurídico, que eu não me encaixava no direito. Esse é bem da verdade, é o patinho feio. O patinho feio, tá tudo certo com o patinho, ele só está no lugar errado. E isso é exatamente o que descreve a Cristiane no direito. Então, eu nunca consegui me relacionar nas rodas das advogadas, dos grupos, dos ambientes. Eu nunca conseguia me conectar nesse lugar, porque eu não me sentia advogada. E aí, por que veio o concurso? Porque quando eu estava naquele momento de estagiária, eu falei, cara, passar num concurso público não depende dos outros. A advocacia depende de eu ter clientes. E isso é desafiador para mim. Então, já um concurso só depende de mim.
Se eu estudar, logo eu passo no concurso. Então, vai ser legal. E aí, acumular títulos, para mim, é fácil, porque se depende de mim, eu só vou executar. Eu tenho uma personalidade executora. Sim. E aí, fui eu estudar. E aí, depois eu me formo, fiquei estudando muitos anos, e queria o concurso da magistratura do trabalho. Sempre foi meu sonho, né, ali dentro das possibilidades que eu via. Sim. E só que aí não aconteceu. Aí não aconteceu, eu fiquei 3 anos sabáticos estudando, não aconteceu, aí eu volto para trabalhar com a minha tia. Aí fiquei sócia dela, fiquei lá por 5, 6 anos. Aí foi quando eu falei assim, não, chega, vou estudar para concurso e tal. E aí eu passo num concurso lá no meu estado, depois eu peço exoneração, conheço meu marido, e aí venho para cá, e aí o que os meus olhos viam era apenas passar num concurso. Sim. E aí eu sentei, estudei, e passei. E passou no concurso e agora, de um modo corajoso, de 2022 para cá, diz, não, eu tô fora do meu propósito, não é isso, eu preciso encontrar a minha real identidade e essência e largar o direito daqui a pouco. Você tá vendo que o direito vai perder tudo isso aqui de título, mas a área aí de terapias vai ganhar uma excelente profissional. Por quê? Não tem como dar errado. Para quem trabalha certo, para quem tem compromisso, disciplina, você vai se dar bem em qualquer área que você fizer, desde que esteja dentro do teu propósito. Eu acho que o propósito, ele fala muito sobre o que queima no teu coração. Sim. Aquilo que você acordaria de manhã e falaria o dia inteiro, sem cessar, Sim. sem precisar ser remunerada por isso, eu falo, meu Deus, se eu tiver que falar, ensinar sobre inteligência espiritual, com inteligência emocional para as mulheres viverem em equilíbrio, se eu tiver que falar isso o dia inteiro, sem ganhar R$1, eu faço isso de forma genuína. Sim. Porque é onde o meu coração queima. Então, eu acho que quando você entende o que te faz levantar da cama de manhã, o que te faz você ter esse impulso, essa vontade, essa sede de querer fazer, eu acho que o resultado é inevitável. Sim. E engraçado que eu estava conversando isso com a minha gestora hoje, e aí ela falando, Cris, que legal o seu movimento, e muito corajosa você, Sim, de fazer essa transição. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso, o que o serviço público nos proporciona. Aquela estabilidade. falsa estabilidade. Nós não somos raiz. Sim. Por que você precisa de uma estabilidade? A profissional magnífica que você é. Sim. Entendeu? É a diferença da proposta, dinheiro, para o propósito. Para o propósito. Independente do dinheiro, porque a gente sabe que ele vem. Exato, exato. Então, assim, eu falo, hoje eu entendi que a carreira do direito, ele veio uma carreira que os meus olhos alcançavam. Coisa que eu via na minha tia, aquela chama do amor à advocacia, e ela faz isso até hoje com muito propósito, é o chamado dela, e eu falei, não, eu vou fazer também. Sim. E eu não encontrei o que ela via, eu não via. Sim, era uma forte inspiração, mas no final das contas uma ilusão. Exatamente. Eu acho que isso fala muito sobre conhecimento. Quando você conhece a sua essência, quando você conhece quem você é claro que a gente está falando aí de um tempinho atrás, né? Então, naquela época não tinha tantos canais de conhecimento, Sim. de divulgação de informação como tem hoje. Hoje é bem mais fácil. Eu quero saber sobre uma profissão de, sei lá, o que faz um terapeuta. Cara, você tem essas informações acessíveis. Naquela época, você conhecia ou é médico, ou é engenheiro, ou é advogado. E o pior de tudo, né, Cris, a gente não tinha coragem de mudar. Sim, porque uma consolidação de uma carreira levava tempo. Sim. Então, era uma vida. Então, poxa, você passou a vida inteira. Quantas pessoas você conhece das gerações passadas que trabalharam na mesma empresa fazendo a mesma coisa por 30 anos até se aposentar? Sim. Não era comum, né, a gente ter essa coragem de desafiar novas profissões, exercer novos dons, novos talentos, que nós temos tudo isso dentro da gente. E eu acredito muito, Gi, na informação. Sim. Conhecimento. Eu acredito que a base de toda mudança é conhecimento. Porque ninguém vai se lançar a algo novo se você não tem conhecimento. E para isso tem as mentorias. Hoje nós temos mentores. Sim. Então, assim, nós podemos ser mentoras de um grupo, mas nós também temos os nossos mentores. Sim.
Então, assim, e eu acho que essa era a grande dificuldade. Não existia tantas pessoas que te ensinam o caminho, que assim, ó, eu já desbravei esse caminho aqui, eu já fiz esse percurso, que é o que eu falo, eu fiz esse percurso do emagrecimento, emagrecimento com propósito, emagrecimento mental, com inteligência espiritual. Então, se você quer esses resultados, vem nesse caminho, vem nesse passo a passo, vem nesse método. Sim. E foi neste campo fértil aí que nasceu, então, o método Mulher Transformada. Que eu queria que você explicasse um pouquinho como é o teu método. Exatamente. O método Mulher Transformada, ele nasce dessa minha história. Então, quando eu vou buscar sobre entender o motivo pelo qual eu estava obesa, porque assim, a obesidade, ele é apenas uma vitrine do caos interno que você está passando. E esse caos, ele é a soma não só de inteligência emocional, mas ele também tem um lado espiritual desregrado. Não tem como você estar em equilíbrio e abastecida se você não está ligada à fonte. E a palavra de Deus nos fala. E aí, quando a gente cita a palavra de Deus, a gente não está falando sobre uma religião, uma denominação, uma igreja. A gente está falando sobre religiosidade. A gente está falando do religar. E nós somos ligados. E a nossa ligação é em Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, quer você chama de Deus, de força suprema, de energia, qualquer coisa, a gente é impossível, até os ateus eles reconhecem isso, que nós estamos ligados a alguma coisa. Nós somos corpo, mente e espírito, nós somos 3 partes, a gente não é uma coisa só. Então, por mais que você negue a sua espiritualidade, nós temos uma espiritualidade embutida. Sim. E aquelas coisas, aqueles milagres, aqueles diagnósticos que médico nenhum explica. Então, por mais que a gente fale, a gente não prega religião, a gente não fala sobre isso, mas existe alguma coisa ali que precisa ser estudada, alguma coisa ali que precisa ser respeitada. Sim. Então, quando eu vou entender, eu comecei com inteligência emocional. Então, o primeiro lugar foi inteligência emocional. E aí, sim, já na inteligência emocional, eu comecei a regrar minhas emoções. Então, regrando as minhas emoções, eu entendi por que eu estourava tanto. Por que o meu estilo colérica, ele venha tanto... Qual que é o teu perfil comportamental? O meu temperamento é colérica. Então, assim, eu sou muito expansiva, mas eu tenho sempre a minha impulsividade, ela é muito grande. Eu sou executora, então... Dominante total. Então, assim, é muito fácil de eu atingir resultados, só que eu tenho dificuldade de ter paciência com as pessoas. Sim. O tempo das pessoas. Sim. Então, e isso era essa advogada que saía atropelando, sabe? Até porque a nossa profissão nos molda a isso também. Também, porque você sabe muito bem, eu posso até te incluir nesse discurso, porque a carreira jurídica não é para os fracos. Não. Principalmente mulheres. Sim. Então, no passado, quando eu trabalhei também para grandes assessorias jurídicas, trabalhei em escritórios grandes. Então, assim, quantas vezes eu tinha que colocar meu título para ocupar aqueles lugares de poder? Sim. Quantas empresas que a gente prestava, empresas gigantes, multinacionais, que eles paravam na greve, eu tinha que explicar todo o roteiro para um homem ir lá para frente falar. Sim. Entendeu? Então, assim, quantas vezes a gente vê isso? A mulher, ela precisa ser mais dominante, ela precisa vestir essa armadura de fortaleza para ela ter a oportunidade de ocupar os lugares de poder. Acabamos aí tendo o nosso perfil comportamental muitas vezes modificado pela nossa profissão. Na essência, não somos nada disso. Na essência, não somos. Não. E só que, tendo em vista que desenvolvemos essa personagem por longos anos, a gente acaba acreditando que nosso dia a dia é assim. E, Gi, eu escutei uma coisa muito legal num evento que eu fui, e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu achei bem legal que aquilo que você faz em um determinado lugar, a maneira que você se comporta em um ambiente, você se comporta em todos os outros, de maneira inconsciente. Isso fez muito sentido para mim. Por quê? Porque não tem como você desassociar falando assim, ó, lá na minha profissão, lá na audiência, eu vou
eu vou me impor e tal. Sim. E você chega em casa e fala assim, acabou, agora eu deixei essa dominante para lá e eu vou ser aquela que submissa, aquela que serve. Em casa, você, a Lady, não vai ter como. Não tem como. Eu já ouvi isso do meu filho. Falou, mãe, que você não é advogada. Que você não é advogada. E quantas vezes a gente está cuidando num prazo, a gente passa a noite... Eu já passei várias noites Sim. em claro, dando conta dos prazos. Na época de escritório, na época de assessorias. Quantas vezes eu fiz isso? E aí, não tem como você não ser a dominante. Não tem como você se comportar desse jeito. Não tem como você usar máscaras para um ambiente sem você usar máscaras para outro. Só que, inclusive, acaba sendo um lugar perigoso quando a gente... Muito. Porque é fácil alterar a função dentro da própria casa. Exato. Né? Ali a função masculina, feminina, dentro do próprio lar, a gente acaba querendo se sobrepor. Aconteceu isso com você? Várias vezes. E assim, na verdade, o que acontece? Aí estava o caos. O caos estava instaurado. Porque por mais que nesse momento eu estava obesa, e é quando a minha filha nasce, que eu estava obesa, a gente estava passando por pandemia, e a minha filha com problemas de saúde, por mais que eu estava passando isso, e estava num serviço público ali, teoricamente estava tudo tranquilo, eu tinha estabilidade, só que eu não conseguia trabalhar. Eu não conseguia me relacionar, porque uma coisa é você ter estabilidade, outra coisa é você ser querida no lugar que você trabalha, outra coisa é a pessoa te suportar porque você é concursada e não tem o que fazer com você. Sim. Então, assim, e aí quando você está cheio de feridas, você não consegue entrar num grupo de trabalho, você não consegue ser uma pessoa legal. Sim. E aí você tem a repulsa das pessoas. E aí, movida pelas suas feridas, você cada vez vai se afastando mais das pessoas, vai se afastando. E é inevitável, vai virando aquele ratinho que está correndo na rolinha do hamster ali e não sai do lugar. Sim. E aí você acha que o problema muitas vezes pode... o problema está no outro, o problema não sou eu, o problema está no outro, o problema está ali. E até que chegou o dia do basta. Eu falei, não, chega. Eu preciso, e eu sempre... E aí eu tenho uma mãe muito sábia. Minha mãe sempre teve muita sabedoria. E a minha mãe, a sabedoria da palavra. Aquela sabedoria que muitas vezes a cadeira acadêmica não ensina. Sim. E a minha mãe sempre falou para mim, minha filha, você quer respostas? Vai na palavra de Deus. Olha que lindo. Ali sempre vai ter todas as suas respostas. E aí, nesse momento, eu vou e falo, eu preciso... E eu cheguei, né? Eu cheguei para buscar conhecimento por causa do problema da obesidade. Só que aí eu percebi que eu emagreci, mas ainda estava tudo um caos. Eu não conseguia lidar com o meu trabalho. Eu não conseguia ser a pessoa... E isso me aproximou do meu marido, porque o meu marido tem uma habilidade incrível de se comunicar. Ele tem uma habilidade incrível de se conectar com as pessoas. Então, eu admirava isso nele. E isso que me fez me apaixonar por ele. Sim. E eu não conseguia ser essa pessoa. Ao contrário, eu era a pessoa que repelia pessoas. E aí, mas por quê? Pessoas que estão feridas, elas acabam ferindo. Sim. Mas pessoas curadas curam. E eu falei, eu não tinha pretensão de me tornar quem eu me tornei. Mas aí é quando você entende o propósito. Minha pretensão era apenas emagrecer. E aí eu passo pelo processo de emagrecimento, e aí sim, eu eliminei 48 quilos, sem fazer dieta, sem tomar remédio, sem fazer cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, qualquer procedimento. Não fiz atividades físicas mirabolantes, nada disso. Eu apenas realmente alinhei corpo, mente e espírito. Passei por um processo de entender quem eu sou, a minha identidade, e que esses papéis de mãe, esposa, filha, servidora pública, advogada, terapeuta, psicóloga, psicanalista, qualquer coisa. Todos esses papéis, eles podem ser tirados de você. Sim. E se eles forem tirados, quem você é? É a real essência. É a real essência, a sua identidade. Então, assim, hoje eu tenho o papel de mãe, mas Deus me livre e guarde, se isso for me tirado, eu não perco a minha essência. Eu continuo sabendo quem eu sou. Sim. Então, não depende da carreira que eu tenha. Isso é momentâneo. E isso,
abrindo um parênteses, que eu trabalho com previdência no meu serviço público, isso é uma causa de depressão grande entre as pessoas que se aposentam, que elas vêm de uma carreira profissional acreditando que elas são aquela carreira, e aí quando elas entram na aposentadoria, no primeiro mês é a festa. Ai, estou aposentada, não preciso trabalhar. Agora eu vou viajar. Agora eu vou viajar. Aí quando vai lá na... O dinheiro é curto. Aí quando vai na aposentadoria, não dá pra viajar. Sim. Aí elas se frustram. Aí elas entram em depressão. Ai, eu fico o dia inteiro na cama. Triste. Entendeu? Por quê? Porque elas acreditam que elas são aquilo que elas fazem. Então, quando a gente entende qual é realmente a nossa identidade, esses papéis, eles podem ser colocados ou tirados da sua vida. Sim. Sem sofrimento. É claro que é difícil, é desafiador a gente pensar que tipo, o papel de uma mãe, ser tirado do meu papel de mãe. Eu amo os meus filhos. Meus filhos são herança. Mas isso não é a minha essência. Eu preciso descobrir a mulher que eu sou. Eu preciso descobrir quem eu sou. Sim. E não só o que eu faço. E me conta uma coisa, todo excesso esconde uma fuga, né? Qual era a tua fuga? Eu mais ou menos identifiquei os estudos. Me parecia que você queria o tempo todo validação e tá estudando e tá sendo a primeira, só dependia de você. Tinha outra razão de fuga? A minha fuga, na verdade, era a necessidade de controle. E aí aquela mulher que ela acredita que ela controla, ela não controla nada. Sim. Ela fica só correndo de um lado para o outro, fazendo muitas coisas e o resultado zero, porque ela quer a todo tempo segurar, controlar tudo, ter o resultado. E não adianta, você não controla tudo. Então, você acaba se colocando ali no lugarzinho de Deus, né? Sim. E como eu tenho essa personalidade da executora, então eu achava assim que, não, eu faço isso, eu vou ter esse resultado. E eu faço tal coisa, eu vou ter resultado. E eu queria controlar todas as áreas. Então, quando a minha filha, ela nasce, e eu não tenho controle sobre a saúde dela, Deus vem e fala, olhe, se você não parar, eu te paro. Exatamente. Eu falo que a Laura, ela na verdade, o nascimento dos meus filhos são marcos, né? A Laura foi o marco, ela trouxe a minha feminidade, ela trouxe a minha leveza, a minha sabedoria, ela trouxe... Ela me mostrou, desde a gravidez, ela me mostrou que a mulher, o papel da mulher não é nesse lugar. Não é, aí há uma grande diferença entre aquela mulher empoderada, do movimento de empoderamento, do movimento feminista, sim, né, para você ser realmente uma mulher feminina. Então, muitas vezes eu segui as tendências do movimento feminino. Aquele movimento feminista que coloca a mulher como governante, a mulher executora, a mulher que domina tudo, que controla tudo. Só que esse papel é mentira. Esse papel não existe. E doloroso. Esse papel é muito doloroso. Então, quando eu descobri isso, eu falei, não. E aí, na gravidez da Laura, eu passo por essa metamorfose, digamos assim, que aí foi o meu despertar. Despertar para realmente ser uma mulher. Uma mulher que traz harmonia, uma mulher que traz paz, aquela mulher que eu estou lá no meu serviço, mas quando eu sair de lá, a minha prioridade é o meu primeiro ministério é minha casa. Sim. A minha casa, ela tem que ser mais importante que tudo. E aí eu começo a soltar algumas coisas. É lógico que uma mudança é um processo. Sim. Não acontece do dia para a noite. Mas quando eu entendo isso, eu começo a alinhar várias coisas na minha vida que eu entendi que a mulher, ela foi feita para ser leve. Tudo, leve, né? Em todos os sentidos. Ter leveza, leveza no falar, leveza no se expressar, leveza ao se portar. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, Cris, você falou bastante da tua obesidade, mas a tua obesidade, ela sempre existiu assim no decorrer da tua infância, da tua juventude, ou ela foi em decorrência das tuas gravidezes que você passou? Eu nasci com a cabeça de gordo. Eu nasci com quase 6 quilos. Nossa! Eu nasci com quase 6 quilos. A gente fala aqui no Sul,
Criada. Você Criada. nasceu criada. Criada. E aí, eu era aquela que eu não dei trabalho. Porque eu tenho uma irmã 3 anos mais velha que eu, só eu e minha irmã. E a minha irmã, ela nasce com um problema de saúde. Então, a minha irmã, ela tinha vários problemas de saúde. E eu era aquela criada. Eu era aquela saudável. Era aquela que eu não tinha problema nenhum. E o olhar acabava ficando na irmã. Exatamente. E você queria chamar atenção de algum modo. Exatamente. Então, assim, eu escutei muito isso, assim. Era só... Se você chorasse, era só olhar no berço. Ou tava cagada, ou queria... Era só botar um biscoito na tua boca. Na tua boca. Entendeu? Então, assim, isso precisou ser tratado. Isso precisou ser ressignificado. Isso precisou ser perdoado. A gente não perdoa pessoas. A gente perdoa o significado que nós damos ao acontecimento. Sim. Isso precisou ser curado. Então, isso me trouxe a uma adolescência que, graças a Deus, com esse perfil executor, eu caí no esporte. Eu fui levada para o esporte. Então, eu fui jogadora de handebol por 22 anos na vida. Nossa. Eu participei de várias... Então, ali naquele momento, a obesidade não fazia parte ainda. Não fazia parte. Sim. Por quê? Porque eu morava no litoral. Então, assim, morando no litoral, a gente é mais feliz porque tem sol, né? Tá, deixa com inveja. Da onde é esse litoral? Do Espírito Santo, Vitória. Vitória é uma ilha. E nós jurando que era de Matins. Nós jurando. Então, a gente tem uma qualidade de vida diferente. Sim. Então, assim, a gente acorda, tem o hábito de acordar mais cedo, porque o sol já está 5 horas da manhã, o sol já está abrindo. Sim. Então, caminhar na praia. Então, a gente faz tudo na praia também. No dia que está chovendo, não tem nada para fazer. Sim. Então, caminhar na praia, correr na praia, jogar frescobol. Então, assim, eu fui atleta. E uma vez atleta, você sempre é atleta. Verdade. A cabeça de atleta é moldada. Compromisso e disciplina fazem parte. Total. Total. Então, assim, eu com aquela cabecinha gorda, eu entrei no esporte. Então, treinar 6 horas, 8 horas, eu cheguei a treinar 8 horas, quando a gente ia para campeonatos maiores e tudo. E na época de faculdade também eu jogava. Depois, na advogada também continuava jogando. Então, você treinar muito, você pode comer muito. Sim. Porque essa é a essência da obesidade. É consumo e déficit calórico. O que não pode acontecer é você consumir mais do que você queima. Sim. Essa é a base. Só que aí você pega uma cabeça de uma pessoa que já nasce com mentalidade de gordo, né? Sim. De, eu posso comer tudo. Aí a pessoa entra no esporte, aí ela treina muito, e aí depois ela come muito. Aí eu vou e me caso. Aí eu venho morar aqui. Aí eu chego para morar aqui em 2015, eu chego com o meu peso normal. Até que 1 ano depois as coisas começaram, a cada ano eu engordava acho que uns 10 quilos. E aí, sim, o estupim foi ali em 2018, 2019, que eu começo a engordar muito. Antes da sua gravidez. Antes da minha gravidez. Na verdade, na gestação do meu primeiro filho, em 2017, que ali eu já estava pré-diabética, e ali eu já dei diabetes gestacional, ali eu já passei de 100 quilos. Nossa. Mas aí, depois que eu tenho ele, aí eu vou emagrecer. E como é que volta? E aí eu comecei, atividade física. E aí emagreci, fiquei pesando ali uns 80 quilos na época e tal. Tinha emagrecido, só que eu não conseguia sustentar isso. Sim. Porque ela era muito dolorido. Tudo que acontecia no mundo, tudo que acontecia... se acontecia um problema, qualquer coisa que acontecia dos percalços da vida normal, eu sempre me compensava com comida. Sim. Então, era assim, a minha cabeça era assim, estou feliz, vamos fazer uma confraternização? Sim. Vamos comer? Sim. Estou triste? Vou me refugiar com comida. Sim. Tá chovendo em Curitiba? Vamos passar o dia assistindo sessão de cinema. Sim. Pipoca,
chocolate. E assim, essa mudança climática e tudo isso, e a família, eu não tenho família aqui. Minha família é a família do meu marido aqui. Sim. Então, eu me sentia muito sozinha nessa época, amizades, não participava de grupos nenhum, de nada, porque como servidora pública não tinha grupo de network, não tinha. Sim. Minha agenda era ir lá, trabalhar, voltar e ficar em casa. Sim. Então, os problemas me abalavam muito, sabe? É aquele negócio, quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho tá te levando, sabe? Sim. E aí isso me fez engordar muito, essa mentalidade. E quanto mais eu tentava lutar contra a balança, mais pior ficava. E qual foi o peso maior que você chegou? 118 quilos. Quando você contou dessa história do Basta. Foi logo assim que eu tive logo assim que a Laura nasce. E aí a Laura nasce, tá até nos registros na carteirinha dela e tudo. E assim, e aí foi esse momento do Basta. Aí logo depois eu falei, não, eu preciso reverter isso, eu preciso mudar. Não sei como, eu tenho que ir atrás dos caminhos para fazer isso. E você começou no autoconhecimento e começou também a regrar a comida, entender que não era a comida a tua fuga, que você não podia, você tinha que se entender o que estava acontecendo. Na verdade, o primeiro momento que eu começo a passar pelo processo de emagrecimento, os meus primeiros quilos ali, foi entender alguma coisa, foi entender alguns conceitos básicos. Primeiro, que a fome, ela é física. Só que existe uma fome emocional. Sim. Então, como que você cala essa fome emocional? Então, quando você cala uma fome emocional, então você acaba trazendo para a sua mente prazeres que estão desassociados com a comida. Sim. Porque quando você tem uma mente viciada e os produtos industrializados, eles são super saborizados e ele é um vício. Então, você não come um pacote de chips ou toma um copo de refrigerante. Você não come esses produtos industrializados porque você está com fome. Na verdade, você come porque você está viciado. Sim, está buscando um prazer momentâneo. Você está buscando um prazer momentâneo. E aí, o que acontece? Quando você pega uma pessoa com 18 quilos, ela está acima dos 100 quilos, a pessoa está se compensando o tempo inteiro. Então, quando eu desassociei isso, eu já comecei a eliminar muitos quilos. Porque como atleta... E foram rápidos, assim? As primeiras semanas, primeiros meses, como foram? Sim, no primeiro mês, nos primeiros 15 dias eu emagreci 10 quilos, assim. Eu eliminei 10 quilos. Porque eu tive um caso de uma aluna minha da mentoria que aconteceu isso também. Eu achei assim... primeiro, eu achei alarmante até, sabe? Ela perdeu 24 quilos em 2 meses. Agora, a Bruna, deve estar nos ouvindo, inclusive, já perdeu quase 30. Sim, em 3, 4 meses aí, sabe, de mentoria. E as pessoas acabam não acreditando que isso é possível. Não, é totalmente possível. Tanto é que eu sou a prova viva disso e meu processo já dura 3 anos. Então, tem 3 anos que eu estou no meu peso, que eu mantenho o meu peso. Também, não pode ter o efeito sanfona. Mas eu falo assim, Gê, é igual aprender a andar de bicicleta. Eu falo para as minhas mentoradas que no método Mulher Transformada a gente trabalha várias outras coisas, mas também o emagrecimento. Tem algumas mentoradas que trabalham o emagrecimento dentro do método. E é o que eu falo, quando você entende, quando você aprende, é igual andar de bicicleta. No processo de aprendizado, você vai cair, você vai levantar, você vai aprender. Depois que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece mais. Sim. Você sabe que você vai ter que colocar o pé no pedal, vai girar o pedal, vai andar. Então, esse é o processo, sabe? Quando você entende isso, e aí, assim, tem algumas camadas que você precisa ir trabalhando. E quando eu fiz o curso de terapeuta, quando eu aprendi isso, eu comecei pela inteligência emocional. Então, eu comecei reprogramando a minha mente, com programação neurolinguística, reprogramando a minha mente, criando novos caminhos neurais ali na minha mentalidade, para que eu tivesse um emagrecimento. O que acontece é que quando você só fica na programação mental, chega uma fase que isso não se sustenta. E aí é onde eu criei esse método. Por isso que eu falo assim, que o método que eu criei é um método único, porque ele envolve também o terceiro pilar, que é a inteligência espiritual. Sim. A inteligência espiritual, você consegue compreender que, além da fome emocional, você entende o domínio próprio, que é um dos frutos do espírito.
Então, se você não governa o teu corpo, você está agindo pelo fruto da carne. Sim. Então, se você não consegue dominar as suas emoções, porque os frutos do Espírito é bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Se você não consegue viver no fruto do Espírito, você está fora da sua espiritualidade. E não existe meio termo. Sim. O termo é inteiro. Ou você vive, ou você não vive. E aí que é o X da questão. E é nesse momento que eu falo para as meninas, que é o que eu ensino. A inteligência espiritual, ela é nisso. Eu não vou falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Mas você... do caminho. Mas você sabe o que está na palavra? Porque muitas vezes eu posso falar isso, eu me incluo. Eu era uma pessoa que eu me julgava. Eu sou cristã, eu posso estar aí na igreja de vez em quando e tudo. Só que não é sobre isso. Como que você acorda? Você acorda louvando e tendo gratidão. Mas Cris, eu vou ter gratidão porque eu estou cheio de boleto para pagar. Eu vou ter gratidão porque eu briguei com meu marido. Mas peraí, você está respirando. Você não está num leito de hospital. Sim. Agradece. A gratidão, ele provoca criação de neurotransmissores dentro do seu cérebro e você vai se sentir uma pessoa melhor. Sim. A generosidade, servir ao outro. Liberação de perdão. Liberação de perdão. Tudo isso está entrelaçado, tudo Sim. isso está ali no pacote, né? Sim. E quantas vezes a gente sobrevive nesse mundo, fazendo milhões de coisas e tal, e a gente não para ter essa percepção. Então, nesse momento que entra a psicanálise cristã na minha vida. Que a psicanálise, ele traz tudo aquilo que o conhecimento terapêutico ele trouxe, só que da forma espiritual. Sim. E aí ele ensinou o que a gente reproduz o tempo inteiro. Você quer voltar para a essência? Vai para o natural. Vai naquilo que está de Deus. Você quer a roupa da moda bonita, em harmonia? Olha para a flor. Ela vai falar quais cores combinam. É sobre isso? É sobre isso. Então, assim, não é sobre o que você vai comer ou deixar de comer. É o que você deve comer, o que você não deve comer. No mundo cristão, eu tenho reunião com as meninas e eu falo muito sobre mesa posta. E assim, nosso cérebro ele busca por felicidade o tempo inteiro. A gente está buscando sistemas de compensação o tempo inteiro. Nós queremos ser felizes. Sim. Só que, por falta de conhecimento, na nossa mesa, muitas vezes vai veneno. Cris, o que deveríamos comer? Come o que Deus fez. Falta de conhecimento, a ideia de ser prático, embutidos, enlatados. Exato. E a gente acaba realmente se envenenando, como você está dizendo. Mas, Cris, eu quero que você me diga, o método Mulher Transformada é só para mulher que busca emagrecer ou não? Não. O método Mulher Transformada, ele busca todos os pilares, na verdade. Então, aquelas mulheres que se sentem deprimidas, não necessariamente elas têm problemas com obesidade. Tem algumas que falam para mim, Cris, eu tenho um dedinho podre. Na verdade, você não tem o dedo podre, você está atraindo um perfil de homem por causa das suas feridas. As feridas da tua alma, as feridas emocionais, falta inteligência espiritual. Então, o que você está atraindo não é por causa... Falta conhecimento. Sim. Falta conhecimento. Quando você conhece, você vai se sentir atraído por uma pessoa que vem para agregar e não aquela que vem para... Sim, e essa mentoria que você está mencionando já tem uma data definida para acontecer? Porque eu mencionei ali que você vai fazer uma live, né? Uhum. Dia 2, 3 e 4 de setembro. Isso. Você vai fazer uma live online. Isso. E as aulas da mentoria, como é que elas funcionam? Então, são duas coisas diferentes. Sim. O método Mulher Transformada é uma mentoria que ela estava no perpétuo. Então, hoje a gente já tem uma comunidade, hoje a gente já tem as meninas que estão na mentoria. É um curso que ele está gravado e a gente faz os encontros de mentoria semanal no ao vivo. Então, a gente deu... as meninas estão lá, as que já entraram, elas estão lá. Eu dei uma seguradinha, porque a gente vai lançar agora a turma do Magramente. Magramente, que lindo.
Então, e aí a gente vai fazer esse desafio para as mulheres entenderem a proposta, as pessoas esse desafio é um desafio gratuito, para as pessoas acompanharem a live nesses 3 dias, para eles entenderem a proposta, o que é ter uma mente magra, como que eu vejo, se eu tenho uma mente magra, se eu tenho uma mente gorda, por que eu não não consigo emagrecer, por que eu não estou bem com o meu corpo, eu fico lutando contra a balança, e eu escuto muito isso, muitas mulheres falam, eu tô 10 quilinhos, assim, mas eu não consigo emagrecer. Então, não é a quantidade de peso que você, independente do teu peso, você se sente bem, com a autoestima elevada, você se sente confiante com o teu peso, com o teu corpo. É sobre isso. Sim. Fazendo o teu estudo para essa entrevista, eu vi lá no teu Instagram uma citação que eu achei muito interessante. Vocês acompanham o Instagram da Cris. Diz assim, leão não voa, águia não sabe nadar. Tubarão não corre, mas no ambiente certo, eles dominam. Aqui você vem falar sobre a competição, que ela é muitas vezes a raiz de muitas frustrações, né? A gente fica se comparando ao outro. E o que a gente pode fazer para evitar comparações? Na verdade, é o conhecimento. É o autoconhecimento. Quando eu sei quem eu sou, eu vou buscar aqueles modelos mais assertivos. A gente falou sobre a minha profissão. Eu busquei a carreira de direito por uma modelagem que eu conhecia. Então, digamos que ali era um tubarão tentando subir numa árvore. Sim. Então, essa era eu. Então, eu acho que para as pessoas, a primeira coisa é você estar querendo qual o resultado que você espera, primeiro é conhecimento, é conhecer sua essência, conhecer quem você é e buscar aqueles resultados. Eu quero ter resultado em determinada área. Busca uma modelagem, busca alguém que já passou pelo processo. Então, se você quer uma carreira, então vê aquela pessoa que você admira naquela carreira e trilha o caminho que ela trilhou. Cris, eu acho que uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. Como as pessoas reagiram à nova Cris, a tua mais linda versão? Porque eu acredito que a partir dali, como que você emagreceu? Como que você ficou tão simpática? Como é que agora todo mundo quer estar perto de você? Aconteceu isso? Eu tenho certeza. Aconteceu. E como foi? Eu falo assim que as pessoas, as pessoas que me veem no digital, as pessoas que me veem em palestras, nesses ambientes, que não conheceram o meu antes, elas falam muito do meu resultado físico, porque é aquele que você coloca uma foto e você consegue mensurar. Mas, para mim, o resultado mais incrível eu até me emociono, assim, me emociono muito, assim, porque eu era a pessoa que repelia. E isso era muito frustrante para mim, porque, na verdade, eu repelia as pessoas porque eu buscava uma excelência tão grande naquela atividade que eu ia entregar, que eu não conseguia ouvir o outro. Porque eu estudei tanto e eu me dedicava tanto naquela atividade, buscando o elogio da outra pessoa. Eu buscava aquela aceitação da pessoa, falando quão incrível você é. Olha o resultado. Nossa, doutora, você é incrível. Olha como você é uma pessoa, isso e aquilo. Mas isso é lá dentro. Isso é lá no inconsciente. Você não sabe disso. Então, como eu tinha um modo muito agressivo, as pessoas se repeliam. As pessoas se afastavam de mim. Muitas tinham medo de mim. E hoje, ser aquela pessoa que senta na mesinha do café e daqui a pouco vê um monte de pessoa te rodeando, para mim é o mais prazeroso, de verdade. Até porque acredito que tenha ocorrido também mudanças em casa, mudanças com o trato com o marido, com os filhos, com os amigos. Sim, sim. Eu falo assim que não é sobre peso, é sobre você se tornar uma pessoa melhor. Sim. Então, quando você se torna uma pessoa melhor, você entende a tua essência, o legado, porque ninguém consegue deixar um legado se não for sobre pessoas. E aí, eu acho que a grande sacada é você se esvaziar de você. Não é sobre... Não é o podcast, entrevista, não é sobre a Cris. Não é sobre a Cris, não é o que eu fiz. Sim, é sobre o remédio que hoje você carrega. Exatamente. E me conte uma coisa, como a autoestima pode influenciar no empreendedorismo? Porque você sabe aqui no nosso Você Pode Tudo,
vem empresários, empreendedoras, profissionais autônomos de várias áreas. E é óbvio, a autoestima faz a diferença, né, Cris? Como que Total. mudou, inclusive, para você, essa estima e te, inclusive, encorajou a hoje desejar ser uma empreendedora? Eu gosto de falar sobre a autoestima, na verdade, a estima é reconhecimento de valor, né? A estima, ele está muito além do que aquele conceito da vaidade, de eu cuidar do estereótipo, de eu cuidar do externo, de eu cuidar o que está por fora. Na verdade, a estima é eu reconhecer valor. E a auto é eu reconhecer o valor em mim mesma, Sim. né? Então, estimar os outros é muito fácil, porque os nossos olhos, eles são para fora. Então, é muito fácil eu reconhecer o seu valor. Mas quantas vezes a gente se trata reconhecendo o nosso valor? Chegar na frente do espelho e falar assim, nossa, hoje eu estou linda. Muitas vezes, se a gente não for intencional nessas ações, a gente sempre fala do que está faltando, Sim. daquilo que eu não estou vendo. Então, a empreendedora, ela já tem um desafio enorme, porque o empreender é você transbordar na vida do outro. Ou seja, através de um produto, ou seja, através de um serviço. Então, quando eu estou empreendendo, eu estou vendendo, ou eu estou vendendo uma aceleração de resultado em alguém, ou eu estou vendendo uma melhoria na vida dela, na vida dessa outra pessoa. Os produtos, eles servem para isso, os serviços também. O grande problema é quando você escuta o não no empreendedorismo. E aí você não entende que não é sobre você, muitas vezes. É sobre o tempo do outro, é sobre o momento do outro, é sobre o outro não entender a sua proposta. Ou a pessoa não está naquele momento, não, agora eu não consigo buscar isso e está tudo certo. Sim. Só que aí a empreendedora leva para o coração. E aí esse é o problema. Quando você está levando para o coração, é porque a sua autoestima... A crise anterior. Total. Que não conseguiria receber um não de um cliente. Não fosse contratar o teu serviço. Como assim? Eu tenho tantos títulos, eu sou maravilhosa. Exatamente. E aí, o meu marido pode falar muito bem sobre isso, porque, assim, quando o cliente confiava em mim, eu não tinha clientes, eu tinha filhos, eu tinha parentes, porque, assim, eu resolvia tudo. E aí chegava uma hora que eu falava assim, eu prefiro nem pegar o cliente, porque eu me cobrava tanto. E, assim, como advogada, a gente sabe, né, que uma decisão judicial, o advogado ele não entrega resultados. Sim. E na advocacia, essa era eu tenho que entregar o resultado. Então, se eu perdi uma ação, se o cliente perdeu a ação, eu não pensava que era sobre o cliente, eu pensava que era sobre o resultado que a crise... Era uma cobrança muito grande em cima de você. Exatamente. Então... Para mim, era Deus me livre, era extremamente desgastante. E hoje a gente vê uma Cris curada e nascendo aqui tenho certeza, uma grande empreendedora, né? Que hoje consegue se relacionar, que consegue vender. Na verdade, sempre conseguiu. Só, né, tinha medo, talvez, de encarar que podia, né? Você tinha ali um pezinho no freio que agora você soltou. Cris, para terminar, porque acredita, está terminando. E que entrevista maravilhosa, né? Tenho certeza que você ficou muito curioso. Mas eu quero terminar com algo que você mesmo disse e me chamou muita atenção. Você diz assim, é errado dizer que é errando que se aprende. É uma crença que a gente, né, cresce ouvindo isso. Ai, você errou, mas é errando que se aprende. E você veio e mudou esse conceito em mim. Eu quero que você explique para eles também. Por que é errado dizer isso? Então, eu tenho que dar honras ao meu mentor. Esse conhecimento foi o meu mentor que trouxe para mim. Porque ele explicou que quando você erra, você entra num estado emocional de ou você fica com raiva, ou você fica frustrado, ou você vai ficar triste. Então, quando você acerta, você fica feliz. Eu acertei. E aí faz você repetir novamente essas ações. E é o que eu sempre gosto de falar para as minhas mentoradas. A gente vai passar por esse processo dando risada. Porque nós vamos ativar aí todos os nossos neurotransmissores, a gente vai ativar serotonina, ocitocina. Por quê? Para a gente ficar feliz nesse processo. Para a gente não querer sair dele. Porque a vida é um processo.
A vida não é feita Que lindo. de uma foto. Ele é um filme. E todos os dias a gente tem aí, ó, um dia incrível para fazer um dia extraordinário. Independente de onde você esteja, se você está num serviço público ou se você está num palco impactando milhares de pessoas. Então, assim, que esse podcast chegue no coração de muitas famílias, de muitas mulheres que queira se despertar para isso. Que elas não precisam viver sobrecarregadas, seja do peso, seja emocional. Que elas têm... Deus nos criou para que a gente tenha vida. E vida em abundância. Sim. Só que em Romanos 12:2 fala que para a gente viver essa vida, a gente precisa transformar a nossa mentalidade. Deus já tem tudo preparado para você. Só que você não está preparada para acessar tudo que Ele tem. Sim. E é só passando por esse deserto, né? Exato. Que a gente vai conseguir entender qual era o real propósito desde o início e também compreender que tudo se encaixa. Tudo se Que encaixa. nenhuma pecinha está fora do lugar, né? Que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Sim. Na Né? verdade, muitas vezes as pessoas questionam a Deus, né? Por que eu estou passando por isso? Na verdade, não é por quê, é para quê. Sim. É para que eu estou passando por isso? Então, hoje eu entendo que alguns desafios que eu passei no serviço público e outros desafios que eu passei na obesidade, eu entendo perfeitamente por que eu precisava passar por aquilo. Deus tinha algo muito grandioso esperando por mim. Mas aquela Cristiane, com a mentalidade que ela tinha, ela não conseguiria acessar esses lugares que eu estou acessando hoje. Sim. Ela era cheia de medos. E é lindo ver o jeito como os teus olhos brilham, sabe? Falando disso, claro que a gente não se conhecia antes, mas eu acredito que eles não brilhavam pela advocacia do jeito que eles brilham pelo desenvolvimento humano, pela terapia, né? E é lindo ver a tua transformação, porque quando eu fui estudar realmente para fazer a tua entrevista, eu fiquei impactada com tudo que eu vi. Falei, gente, essa mulher é diferente. E por ser tão diferente, eu te agradeço pelo teu sim de ter estado aqui hoje no Você Pode Tudo, mostrando, inspirando outras mulheres que realmente a gente pode tudo, desde que a gente creia naquele que é o Deus do impossível, Exato. né? E tudo que estiver dentro da nossa possibilidade a gente faz. E você Sim. provou que isso sim é possível. É verdade. É verdade. Eu que te agradeço. Eu te agradeço demais por esse momento. Pela profissional brilhante que você é. A gente não se conhecia pessoalmente, mas a tua história, eu falei, eu vou me conectar com ela. Eu Que sei que eu lindo. vou me conectar com Olha que ela, eu já coisa. senti isso. Porque quando você entrega para Deus as coisas, não que você não vá fazer a sua parte, você faz a sua parte, mas Deus abre portas. Sim. Então, eu tenho certeza que tinha um propósito grandioso para estar aqui. E eu não posso deixar de dizer, eu tenho que mandar um beijo pro Fábio, lá do Minha Banda é uma Festa, porque o Fábio foi o elo dessa conexão, que eu tenho certeza que grandes coisas vão de vir por aqui, Eu tenho certeza que nada também. é por acaso. Não, nada é por acaso. O Fábio, ele vai entender, quando ele vê esse vídeo, o porquê, talvez, que ele tivesse que estar no programa de semana passada, para que hoje você estivesse aqui, Cris, levando tantas informações, mostrando que é possível, que você é o testemunho do que aconteceu, Sim. né? Você tem provas de tudo isso, porque as pessoas também, eu acredito, muitas acabam desconfiando. Ah, isso é impossível. Não, não é impossível. A Cris está aqui como testemunho do Senhor para te dizer que é possível desde que você transforme a sua mente. Eu sou muito grata de você estar aqui. E antes de acabar o Você Pode Tudo de hoje, é claro, né? Vocês já sabem. Eu preciso agradecer aos nossos patrocinadores, essas empresas que acreditam no projeto Você Pode Tudo e que estão sempre aqui comigo. A editora Fortunato, para você que tem um sonho aí de mostrar a sua história também, assim como a Cris está nos contando, venha ser um autor, talvez em um livro em coautoria ou quem sabe um livro solo, a editora Fortunato pode estar te ajudando e eu também. Sou uma das coordenadoras da editora Fortunato. Realizar esse sonho é mais fácil do que você imagina. Aqui comigo também a nossa querida Jusmara Chiro, da nossa JS Contabilidade, porque a JS ela cuida da sua contabilidade para que você possa estar cuidando dos seus sonhos. Meus agradecimentos também a Beck Acessórios, da nossa amiga Eliane Beck, sempre por dentro de todas as novidades na moda masculina e feminina em acessórios, Beck Acessórios. E também Requinte Noivas e Festas, o seu vestido dos sonhos está te aguardando
lá na Requinte Noivas e Festas, lá com a Amanda e com a dona Florinda. E, por fim, essa maravilhosa Cristiane Machado, que está aí te convidando, olha só, para uma live ao vivo. Desafio, como ter uma mente magra em 3 dias. Anota na tua agenda e não esquece por nada. Dia 2, 3 e 4 de setembro, a partir das 20 horas. O convite está feito, eu tenho certeza que você não vai perder, porque, assim como ela, você também pode estar transformando a sua mente para os resultados que você objetiva. E para você que deseja ser meu entrevistado ou patrocinador do Você Pode Tudo, entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, @GiselleVenzo, porque você já sabe, vai ser uma honra contar a sua história.